Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Eu quero ler o versículo 13 com vocês. Depois nós vamos seguir alguns versículos durante a mensagem. Mas agora eu quero ler o 13 com vocês. Lucas 24, 13, quem encontrou, diga amém. Vamos ler juntos. Naquele mesmo dia, anote isto, naquele mesmo dia, fale comigo, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Preste bem atenção que Dr. Lucas, que escreveu este evangelho, começa a falar no início, naquele mesmo dia. Qual dia? O dia da ressurreição. O dia que Jesus ressuscitou. Cleopas e mais um outro discípulo estava onde? Jerusalém. Jerusalém significa casa de paz, e eles estavam lá. Porém, nós vamos ver aqui dois discípulos descendo para Emaús, que dava 11 quilômetros de Jerusalém, que é um dia de viagem caminhando. Emaús tem o significado como algo incerto, águas termais, ou lugar quente. Então eles estão saindo de um lugar aonde Jesus não mandou sair, porque eles estavam feridos. E por que esta ferida? Porque a esperança deles, que era Jesus, havia morrido. Ele morreu. Então para eles a esperança tinha acabado. Então eles vão dizer, aqui vai mostrar que uma pessoa sem esperança, ela começa a tomar decisões erradas. E a decisão que ela vai tomar, ela vai para um lugar incerto, que não tem certeza, que não sabe o que vai ser. Só que nesta caminhada, uma terceira pessoa aparece. E esta terceira pessoa que aparece era o próprio Jesus. Jesus vai até eles. Jesus estava caminhando junto com esses discípulos. Que Jesus vai caminhar pelo menos com esses discípulos uns 6 quilômetros. Bastante. Só que Jesus não ia para Emaús. Jesus ia para Jerusalém. Só que Jesus muda a rota dele e vai para Emaús, aonde os dois discípulos que andaram com Jesus 3 anos e meio, pelo que parece, não aprenderam nada e não guardaram nada o que Jesus havia falado, que ele ressurgiria ao 3º dia. E Jesus chega até eles, e no versículo 14 vai dizer, no caminho conversavam a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, e o próprio Jesus se aproximou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E o versículo 17, e ele, Jesus, perguntou, sobre que vocês estão discutindo enquanto caminham. Jesus, quem sabe, falando com eles, porque a presença dele, eles não percebiam. E Jesus já caminhava com ele, vou falar de novo. Jesus já caminhava com eles já pelo menos 6 quilômetros, só que eles não percebiam que Jesus estava do lado. Então Jesus diz, eu vou falar com eles, quem sabe eles lembram quem eu sou.
porque para eles estavam sozinhos. Eles saíram de Jerusalém porque eles estavam com medo, feridos na sua alma, porque a sua esperança, que era Jesus, para eles não existia mais. Agora, o que nós temos que aprender com estes dois aqui, que um dia de frustração que eu e você venhamos passar, como eles passaram, não venhamos anular o que Jesus construiu de bom na nossa vida. Vou falar de novo. Se algo deu errado hoje na tua vida, não é hora de você desistir daquilo que Jesus começou a fazer. Jesus construiu algo de bom na vida desses dois, mas por uma frustração, eles vão anular tudo que Jesus havia feito por eles. Eles vão sair da onde? Do melhor lugar, Jerusalém. Quem sabe você que está aqui esta noite, por um momento de frustração que aconteceu na tua vida, você esperava uma coisa e aconteceu outra. Você pensava que ia ser deste jeito e aconteceu de outro, como eles. Agora, esses dois discípulos, eles conheceram Jesus no tempo bom. Conhecer Jesus no tempo bom é maravilhoso. Mas um dos melhores momentos para conhecer Jesus é quando nós estamos naquele momento, nada bom, dando tudo errado. Parece que tudo está voltando para trás. E a impressão que eles vão ter, que eles conheceram Jesus naquele tempo, que andaram juntos, só no momento bom. Só que agora, eles estão no momento da dor, da frustração. Olha quem está andando com eles. Só que eles não percebem a presença de quem? Jesus. Olha que a dor, a frustração faz conosco. Pensamos que o Senhor não está conosco. Pensamos que o Senhor nos deixou. Mas veja que Jesus, ele vai até Emaús, não porque ele tinha algo em Emaús, é porque ele não ia deixar aqueles dois descerem para aquele lugar. Porque a frustração que eles estavam vivendo, eles estavam saindo de um ambiente que eles não poderiam nunca ter saído. Calma que eu vou chegar lá. Fala assim comigo, Jesus não iria para Jerusalém. Perdão, errei. Fala assim, Jesus não iria para Emaús. Fala assim, ele iria para Jerusalém. Fala assim comigo, o Senhor foi para Emaús para trazer de volta os discípulos. Quem sabe você já pensou sair de Jerusalém, mas quando você foi sair, parece que alguém te puxou, alguém te trouxe. E se eu falar para você que é Jesus, que trouxe você que esta noite, mesmo você numa frustração, passando um momento desafiador, difícil, e agora nós vamos ver aqui que uma pessoa que está com falta de esperança não mexe só com a alma da pessoa, mexe com a mente, até o corpo da pessoa. Ela sente. E quando entra a desesperança, é onde a pessoa ela vai para um lugar incerto, ela não sabe para onde ir. E Emaús é um lugar da onde eles estão fugindo da sua dor. Pessoas que não sabiam encarar. É um caminho de vergonha.
É um caminho que aonde eu quero fugir de tudo do que me aconteceu, porque eu não quero mais ver ninguém, porque está sem esperança. A pessoa que está sem esperança, muitas vezes ela se isola. Ela não quer estar em ambientes. Ela perde a direção, ela perde o foco. E esses dois, eles resolvem ir para um lugar aonde não deveriam nunca ir. Um lugar que eles iam se esconder porque eles tinham vergonha, dor. Só que a Bíblia diz que naquele dia, qual dia? Dia que Jesus ressuscitou, ele foi até os discípulos e trazê-los de volta. Eles vão dizer para Jesus, porque eles andavam entristecidos. Jesus o pergunta para eles: o que vocês estão conversando? O que vocês estão discutindo? Mas Jesus fala com eles, para eles tentarem reconhecer e entender que quem estava ali era o Senhor. Quantas vezes Jesus tem falado com você e você continua discutindo e falando do que você está vivendo? Quantas vezes você insiste em ficar batendo naquela tecla de que aquilo que te deu errado, aquilo que você esperava que ia dar certo, mas parece que aparentemente está acontecendo de uma outra maneira? E Jesus está caminhando com você. Eu vim trazer uma boa notícia, que você nunca esteve sozinho. Vou falar de novo: você nunca esteve sozinho. Jesus sempre esteve ali do teu lado. Só que muitas vezes nós estamos tão focados na dor. Só que Jesus daquele dia vai falar com eles, e com a sua pergunta que Jesus faz, eles não percebem que é Jesus, mesmo Jesus falando. Deixa eu falar uma coisa para você: quando um pregador está com a Bíblia aberta pregando, é a voz de Deus com a igreja. Deixa eu falar uma coisa para você: sabe quem está falando com você aqui hoje? Levanta sua mão e grite bem alto: Jesus. Fala: Jesus está falando comigo. Fala assim: Jesus não me quer. Em Emaús, veja, e Emaús é lugar de retrocesso, é lugar de retroceder. Fala assim comigo: retroceder. Por que eles estão retrocedendo, apóstolo? Porque eles estão desanimados. Quando uma pessoa está frustrada, está desanimada, desesperançada, ela normalmente, qual a decisão que ela toma? Voltar da onde Jesus a tirou. Ela desistir do propósito. Então eles estão retrocedendo, eles estão indo para Emaús. Lembra de Pedro? O que Pedro fez? Pedro voltou a pescar. Ele retrocede. E Jesus tirou Pedro da onde? Da pescaria. Falou: você não vai ser mais pescador de peixe, mas de homens. Só que pela frustração que Pedro também estava vivendo, Pedro faz o quê? Volta a pescar. E esses discípulos vão voltar para Emaús. E eles estão tão frustrados que eles não percebem para o lugar que eles estão indo. Eles estão tão frustrados que não era para eles ter tomado decisão nenhuma. Que neste momento que você está vivendo, que parece que nada dando certo, não tome decisões que façam você retroceder. O Senhor não chamou eu e você para retroceder. Eles retrocedem porque eles estão desanimados. Sabe quem quer que você volte do lugar da onde Jesus te tirou? Me pergunte, quem? Eu vou te dar uma bala se você acertar. O próprio, o diabo. Ele quer ver teu fim. Ele quer que você volte para o lugar da onde Jesus tirou você um dia. Então qual que é o plano dele?
É neste momento que você está frustrado, sem esperança. E aqui nós vamos ver que Jesus está vendo que aqueles dois estão indo para Emaús. Só que Jesus chega antes dele entrar em Emaús. Por quê? Porque Jesus está dando um recado para a igreja esta noite. Ele está dizendo: Emaús nunca mais na sua vida. Vou falar de novo. Jesus não vai deixar você voltar para lugares que um dia Ele tirou você. Jesus não vai permitir que você pise em terra um dia Ele tirou você. Tem glória a Deus aqui na igreja? Só que às vezes alguns, por ter algum tipo de frustração, ele quer ir para lugares aonde Deus não mandou. Ele quer pisar em terras aonde Deus não mandou, porque ele viu alguém falando. Pode ser. Agora que você está vendo aqui, que estes dois estão indo para Emaús, eles estão com a cabeça como? Cheio de bagunça. O que está acontecendo? Estava tudo tão bom, estava tudo tão tranquilo, nós estávamos andando com o mestre tranquilamente. De repente, mataram nossa esperança. Só que a esperança ressuscitou. A nossa esperança está viva e ela chama Jesus. Grite bem alto: a minha esperança está viva. Escute. Jesus vai perguntar para eles: o que está acontecendo com vocês? Que tanto vocês discutem entre vocês? Que tanto vocês falam entre vocês? E eles vão responder. No versículo 18 eles dizem: um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha aí, a esperança. Versículo 21, olha isto aí. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Meu Deus. Jesus marcou uma data. Terceiro dia eu volto. Terceiro dia eu vou ressurgir. E Jesus naquele dia, terceiro dia, meu irmão, começa a dar glória. Você está bom, você está quieto, fala assim comigo: eu vou começar a glorificar. Fala assim: eu vou começar a dar glória a Deus. Fala assim: porque Jesus, a data que Ele marcou, Ele vai chegar. Jesus chega para ele e fala assim: o que aconteceu com você? O que você está falando? O que está acontecendo? Você não sabe? Aquele que viria ao terceiro dia não veio. Cadê ele? Acho que passou 30 dias, estou no 7º dia da campanha. Cadê a vitória? Deus falou que ia mudar a minha sorte. Olha aí, já estou um mês na igreja. Por que está assim? É o que está acontecendo com esses dois frustrados. É o que está acontecendo com uma mente bagunçada, que está sem direção, não sabe o que fazer. E quem está com a mente bagunçada, ele vai para Emaús, ou seja, ele vai retroceder. Eu vou voltar a fazer isso, eu vou voltar a fazer aquilo. Eu não dá, porque... E Jesus vai em direção a eles, para eles não voltarem. Olha o versículo 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como que ia mais adiante.
Mas eles insistiram muito: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Olha o 30. Quando estava à mesa com eles, aonde? Mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu o pão e deu a eles. Veja só, eu tenho uma palavra profética para você aqui também. Levanta a sua mão. Que horas que Jesus entrou na casa deles? À noite. Qual momento? Fala assim comigo. Quando ia chegar a noite, Jesus entra na casa. Vamos falar de novo? Quando ia chegar a noite, Jesus entra na casa. Você pode falar mais uma vez? Quando chegou a noite, Jesus entrou na casa. No momento mais difícil da tua vida, Jesus está entrando na sua casa hoje. Noite simboliza momento de dificuldade. Noite simboliza momento de dificuldade. Quem está aqui começa a dar glória. Fala assim: no momento, fala comigo, no momento que eu não esperava, que eu achava que não ia aguentar, Jesus entrou na minha casa. Quem crê que Jesus está entrando na sua casa esta noite? Momento que você pensava, não vai dar. Quando parecia que tudo estava acabado, que eu não vou aguentar. Quem que entra na casa? Olha quem está entrando na sua noite hoje. O choro dura uma noite, mas ao amanhecer de quinta-feira vai vir. Jesus está entrando nessa noite que você está vivendo. Antes do anoitecer, antes de chegar a noite, Jesus entrou primeiro. Você não vai passar por vergonha. Veja, quando Jesus senta à mesa, naquele momento que Jesus parte o pão, aquele momento, aquela casa era de Cleopas. Mas quando Jesus entra, ele toma o lugar da mesa. Ele parte o pão. Ele fala assim: a partir de agora eu sou o dono desta casa. Ah, você não, meu Deus, vou falar de novo. Até o momento, quem estava coordenando aquela casa eram os dois. Jesus entra, ele toma o lugar da mesa, ele pega o pão, ele parte o pão e entrega para os discípulos. Fala assim comigo: Jesus entra na minha casa, e ele é o dono da minha casa. Você pode dizer assim: apóstolo, entrou uma pessoa lá dentro da minha casa, tem um olho tão grande. Deixa ter o olho grande, o que for. Só que quem entrou na tua casa chama-se Jesus. Ele vai ser o dono da sua casa. Tem glória a Deus aqui na igreja? Agora, no partir do pão, no versículo 31 vai dizer: então, olha que lindo, os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Versículo 32, perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto nos falava, ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Versículo 33, levantaram-se e voltaram imediatamente para onde? Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos e diziam: é verdade, é verdade, o Senhor Jesus ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão.
Você lembra? Nós dois estávamos caminhando. Você não lembra que quando, antes de reconhecer que era Jesus que estava andando conosco, nosso coração estava frio, mas de repente, o meu coração começou a queimar? Na caminhada, você não sentiu que alguma coisa estava acontecendo comigo, com você? Eles estão dizendo assim: você não sentiu que alguma coisa já não estava mais normal na nossa vida? Nós estávamos tão frios, mas de repente, na caminhada, o nosso coração começou a queimar. Fala assim comigo: Senhor Jesus, esta noite, o meu coração vai queimar pela sua presença. Eles vão começar eles entenderam quem era Jesus, que Jesus quando parte o pão. Jesus tira aqueles dois da onde? De Emaús. Jesus visita a casa deles e foi embora. Jesus entra, eles não vêem Jesus sair, e eles vão e falam assim: vamos voltar para Jerusalém, vamos correr para Jerusalém. Agora, eu pergunto para vocês, por que eles falam, vamos voltar para Jerusalém? Me ajude, me ajude. O jornal fala toda hora queimar. Por quê? Eles dão aquele pacto neles, eles falam assim: espera aí, o nosso coração começou a queimar na caminhada, ouvindo as escrituras, estou na igreja, alguma coisa está acontecendo já em mim, eu não sinto mais a mesma pessoa, eu não consigo pisar mais em qualquer lugar, em qualquer ambiente, porque alguma coisa está queimando aqui. Eu não sou mais o mesmo, eu não falo mais da mesma maneira que eu falava antes, porque começou a queimar dentro de mim. Só que ainda eles estavam indo para Emaús, quando eles falaram assim: epa, peraí, vamos voltar para Jerusalém? Fala assim comigo. Eles voltam para Jerusalém. Fala assim: Jesus não estava mais com eles, mas estava dentro deles. E eles estão com o coração queimando. Fala assim comigo: coração queimando. Eles voltam para Jerusalém. Quem foi tocado por esse Senhor, ele não vai mais para Emaús. Ele não volta para o lugar que Deus o tirou. Vou falar de novo. Quantas vezes o diabo fica soprando no teu ouvido: larga do que você faz, sai de ministério, sai da obra, larga tudo, separa com esse casamento. Mas Jesus hoje, nesta noite, está entrando na sua casa. Aquilo que está frio, o Senhor vai fazer queimar a partir de hoje, em nome do Senhor. Deixa eu te falar de novo. Tem alguém que você conhece que desceu para Emaús, mas se eu te disser como profeta da palavra e dizer para você: Jesus está buscando essa pessoa hoje e está trazendo de volta para Jerusalém. Aleluia! Eles não queriam voltar para Jerusalém. Jerusalém era o lugar da frustração, do medo. E eles voltam. Por quê? Coração queimando. A chama acendeu de novo. Não tem mais dúvida de quem é Jesus. Há uma transformação na vida deles. E eles falam: quero retomar a minha vida. Vamos voltar para onde? Jerusalém. Oh meu Deus. Até quando você vai ficar nesses dois pensamentos? Uma hora você fala: agora eu vou pegar firme com Jesus, mas de repente você vai, desliza de novo. Aí você fala: é o diabo. É o diabo, é claro que é o diabo. Só que você cai no ouvido dele. Você cai na conversa. Eu acabei indo daquele lugar porque meus amigos.
o teu melhor amigo, eu te apresento agora. É o que está aqui esta noite, chama-se Jesus Cristo Senhor. Esse é o único que não vai te abandonar no dia da sua noite. Só que muitos começam, Jesus vai, muda a vida da pessoa, tira ele de Emaús, de lugares que um dia eles estavam, mas quando algo dá errado, ele quer sair, ele quer abandonar tudo. Eu vou largar do emprego, eu vou largar do casamento, olha a luta que nós estamos passando, olha aí isso financeiro como é que está, olha o lugar que nós moramos, vou parar com tudo. É isso mesmo, o diabo trabalha para que muitos que são do Senhor, para voltar para Emaús. Mas olha como que Jesus é bom, eles voltam para Jerusalém falando, é verdade, é verdade, Ele ressuscitou. Eu pensei que a minha esperança tinha acabado, mas a minha esperança está viva dentro de mim agora. Essa esperança chama-se Jesus. Fala assim comigo, essa esperança chama-se Jesus. O apóstolo Paulo fala em Romanos 5,13: o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito. Quem é rico de esperança, ele não desce para Emaús. Quem é rico de esperança, ele permanece em Jerusalém. Qual foi a ordem de Cristo antes dele morrer? Fica aqui em Jerusalém. Qual foi a ordem dele depois em Atos, que ele disse, não sai de Jerusalém? E o que eles estão fazendo? Quantos que estavam um dia aqui dentro de Jerusalém e saíram? Desceram para Emaús. Esqueceram o que ele fez. Escuta, estou te falando aqui. Tem pessoas aqui dentro hoje que Jesus vai mudar a sorte dele de uma maneira tão grande. Vou falar de novo. A tua sorte não está em livrinhos e em signo. O teu signo é Jesus Cristo, o Senhor. Eu tenho que falar para você, irmão, por favor. Quando eu não conhecia Jesus, eu ia lá e via lá o meu todo mês, todo lá. Deixa eu ver qual que é a sorte de hoje. Hoje eu não preciso mais. Aqui que está escrito o que eu preciso saber. Jesus morreu por mim, ressuscitou o terceiro dia. Hoje, através da sua morte, foi nos dado o poder de ser chamado Filho de Deus. E agora Jesus nos tirou de Emaús e colocou nós em Jerusalém. Quero dizer uma coisa, a minha sorte não é no que eu conquisto, a minha sorte tem um nome, chama-se Jesus. A minha esperança chama-se Jesus. Fala assim comigo, Jesus. Não desça a Emaús. Pode ser que você vai, quando sair daqui, alguma coisa vai tentar te seduzir para te levar para Emaús. Quantas vezes Jesus foi te buscar em Emaús e te trouxe de volta? Nem era mais para você estar aqui. Por que desceu para Emaús? Coração gelado. Mas quando Jesus, a presença dele está conosco, o coração começa a queimar novamente. Fala assim comigo, o coração começa a queimar. Fique de pé. Deixa eu ler aqui algo para vocês. Coloca para mim o livro de Jó, capítulo 14. Jó 14, versículo 7. Para a árvore, pelo menos a esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Versículo 8. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e seu tronco morrer no chão. 9. Ainda assim, com o cheiro da água, ela brotará, e dará ramos como se fosse muda plantada.
Deixa eu falar aqui para você numa outra tradução. Há esperança para a árvore, mesmo cortada, morta, aparentemente. Ainda ela vai se renovar. Para alguns, acabou. Mas está dizendo aqui, há esperança. Seus rebentos, ou seja, parece que não vai brotar mais nada daquela árvore. Parece que mais nada vai acontecer na tua vida. Ele está dizendo assim, vai brotar de novo. Vai voltar a viver. Meu Deus, eu sinto a presença do Senhor aqui. Mesmo que as raízes envelheçam, o tronco, ou o toco que ficou do corte, morra. Mas ele vai dizer, basta um pouco, cheiro das águas, um pouco de água. Fala assim comigo, cheiro das águas. Vai brotar de novo. Agora deixa eu falar uma coisa para você aqui. Ele está dizendo assim, há esperança ainda. Vem cá. Vou te ajudar. Aonde vai brotar, ele está dizendo? Do lado da árvore que estava morta, ou no tronco que alguém passava e dizia, daí nada mais nasce. Parece que tem algo na tua vida que acabou, está cortado, não tem mais o que fazer. Aí Deus vem aqui e fala para você no final do culto, sabe aquilo que você pensava que nada mais ia nascer? É ali mesmo que vai começar a brotar de novo. Não, vou falar de novo. Aquilo que você dizia, na minha casa nada novo acontece mais, foi cortado. Meu filho, eu acho que nem volta mais para Jesus. E se eu disser para você que ainda há esperança? Para você pode ser que a esperança acabou, mas eu vim como um profeta para te dizer, pode falar o que quiser de você, você fica quieto em silêncio, não precisa dar satisfação para ninguém, como está a tua vida. Para com isso, fala para o teu irmão, fala assim, irmão, não precisa falar para ninguém o que você está passando. Se fala assim, se perguntarem para você, o que está acontecendo com você? O que você está passando? Você fala assim, é uma fase. E essa fase está chegando ao fim da tua vida, essa fase da noite, essa fase difícil. Então ele está dizendo assim, olha, a Bíblia fala muito de esperança. E eu falei de esperança esta noite. Quando estamos sem esperança, a ideia é, vou voltar para onde eu saí. Não. Vou parar de pregar, vou parar de cantar, vou parar de servir, vou parar de fazer isso. Não. Ainda que a árvore esteja cortada, mas tem esperança. Ainda que o tronco ou o toco que sobrou está queimado, não tem mais nada. Ainda que pareça que a raiz está morta, isso mesmo, disso tudo que todo mundo viu, que acabou, que parece que foi o fim, é aí que vai começar a brotar de novo. Ah, eu sinto Deus aqui neste lugar. Ai, 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 quem está aqui comigo? Aleluia! Fala assim comigo, há esperança. Muitos passavam ao seu redor, muitos viram a tua situação, muitas vezes disseram, desiste, porque não tem mais o que fazer. Levanta a mão lá no teto e fala, aparentemente, fale, aparentemente, pode ter tudo, fala, tudo foi cortado, não tem mais raiz, mas o Senhor está me falando hoje que há esperança ainda. Daquilo que não brotava nada, vai começar a brotar de novo. Fala assim, coisas novas estão chegando para a minha vida, porque o meu lugar é Jerusalém. Meu Deus, há esperança. Há esperança.